Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, ligadinhos conosco aqui pela Rádio Semear, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Abra Sua Bíblia, o programa de todas as manhãs, né? Todos os dias da semana, segunda a sexta-feira, estamos aqui com o programa Abra Sua Bíblia, né? Trazendo sempre a palavra de Deus como nosso campo de exploração, a nossa fonte de alimentação, a nossa fonte de vida. Hoje, né, um dia especial, onde a gente já tem, né, garantido, né, que as misericórdias de Deus foram renovadas a nosso favor. E nós agora temos essa oportunidade de lutar com todo esforço para estarmos glorificando o nome do Senhor com tudo aquilo que a gente faz, desde nossos pensamentos, as nossas palavras, a gente está glorificando o Senhor. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de todos nós, né? Que dia após dia acordamos com esse desejo. Eu estou muito grato a Deus porque hoje acordei, já estava tudo pronto, né? O sol já estava no seu devido lugar, né? Já tive a oportunidade de ler a palavra de Deus hoje, já tive a oportunidade de compartilhar um pouco dessa graça, já até tive a oportunidade de comer, né? Já nos alimentamos, já passei pelo médico, ali já fez o agendamento para estar se cuidando. É isso aí. São muitas coisas boas. E você, meu irmão, o que já andou fazendo, né? Que já andou fazendo hoje? Quais são suas percepções para as ações de Deus nesse dia? O que Deus já se mostrou? E como é que Deus já se mostrou para você hoje? A leitura da palavra de Deus hoje, nos ajuda a pensar, né? Hoje nós lemos 49:50 de Jeremias. E uma coisa que fica para nós bem enfatizado, né? Essa questão de que Deus está agindo o tempo todo, né? Deus está agindo o tempo todo, em todo lugar e por meio de toda a criação. Às vezes nós somos muito assim de fechar a questão da ação de Deus só mesmo por meio da igreja. Deus age por meio da igreja, é verdade, né? Mas não só por meio da igreja, né? Deus age de todas as formas e usa toda a sua criação, meus irmãos. Usa toda a criação, todos os nossos amados, criados por Deus, né? Ele usa para fazer com que a sua vontade seja estabelecida, sua vontade, seu juízo, né? Então, muita coisa legal, né? A gente aprende quando a gente lê essa palavra, né?
Então, quero convidar você para ser mais um adepto da leitura bíblica, né? É quando a gente se anima para vencer, né, as nossas tribulações, para vencer os nossos desânimos. Hoje eu trouxe aqui para nós um tema para nós estarmos compartilhando, né, que diz respeito à nossa salvação, né? A palavra de Deus diz que nós fomos salvos da morte, né? A palavra de Deus diz que nós já passamos da morte para a vida. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, Tiago 5, 16 ao 20. Tiago 5, 16 ao 20. É o finalzinho do capítulo 5, né? Ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma, e ele da alma dele cobrirá a multidão de pecados, né? Por muito tempo eu li esse texto e eu confesso para vocês que eu não entendia dessa hora direito, não. Hoje eu entendo um pouquinho mais, não muito, mas eu entendo um pouquinho. E esse pouquinho eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã, aproveitando aqui o esboço do nosso site de estudos, o EB Global. Trazer aqui para os irmãos um pouco dessa reflexão sobre a palavra de Deus, sobre essa questão de salvos da morte, né? Uma coisa que me chama a atenção, né, é que até quando, né, até onde, né, vamos dizer assim, até onde a gente compreende essa questão da nossa salvação, né? A gente tem essa tendência ao conformismo, né? Por exemplo, a gente chega na igreja e parece que os dias vão passando e a gente vai se acomodando o tempo todo. Parece que, e se alguém nos convida para trabalhar, é quase um desaforo para nós. Quanto mais estudar, né? Estudar, a gente gosta até de estudar, né? Quando esse estudo está inserido dentro de um evento, coisa parecida, a gente até se dispõe um pouco mais. Mas eu fico olhando, né? E para quem me acompanha sabe, a minha questão de respeito a que esse acomodamento também vai nos afastando, né? Vai nos afastando de Deus, vai nos levando por um caminho de esfriamento, coisa parecida assim, né? Então, nesse sentido que eu trago aqui para nós essa importante declaração, né? Que diz que o desvio da verdade é um perigo real para todo cristão. E, portanto, somos chamados a restaurar o desvio. Meus irmãos, quando a gente fala sobre o nosso desvio, sobre essas coisas assim, a gente não está querendo, né, de todo criticar a igreja. Não estamos de todo querendo
estar criticando, na verdade. A gente está alertando, né? A ideia é alertar os irmãos, né, a comunidade de um modo geral, para que possa estar pensando, né, meditando e de repente encontrando mesmo, né, alguns motivos para mudar, né, para corrigir, para melhorar. Nós, a exemplo de tantas pessoas no mundo que já viveram o cristianismo, já viveram esse lado, concordo e sabe exatamente que todos nós temos dificuldades, né, para enfrentar lutas, para enfrentar. Todos nós corremos o risco, uma hora ou outra, de cairmos da graça, né, de nos afastar, de fazer coisas indevidas. Então, todos nós passamos por isso. Então, eu acho que nós não devemos nos espantar, não devemos nos desesperar com essas coisas, não. Eu acho que a gente precisa ser realista, né? Sermos realistas com a nossa situação, né? Com a questão de ser humano, né? De ser humano e assim a gente poder estar crescendo. Porque quando a gente reconhece que somos humanos, junto com esse reconhecimento vem muitas coisas. Por exemplo, a questão, a gente planta o alicerce da humildade, a gente reconhece que somos orgulhosos, soberbos, egoístas. Isso tudo são qualidades dos cristãos, do homem, né? Do homem. E nós, como somos seres humanos, a gente carrega, meus irmãos, essa carga toda. No nosso DNA, carrega isso tudo. Aí quando Jesus entra na nossa vida, ele realmente faz a modificação, né? A modificação. E nós, né? O que nós precisamos fazer, eu creio, o que a gente precisa fazer na verdade, nos apegar com firmeza, como diz a palavra de Deus, essas verdades que nós temos aprendido, né, na palavra de Deus. Então, a abordagem da maioria das pessoas que afirmam ser cristã é que os salvos não podem cair da graça. Então, nós temos já essa declaração aí que faz parte até da doutrina de alguns grupos religiosos. E eu até acredito que no nosso meio há possibilidade também de termos pessoas que igualmente acreditam que a gente não tem como a gente perder a salvação. Uma vez que a gente já foi salvo, já foi remidos, então a gente não perde mais a salvação. Então não sei como é que você concebe essa ideia, não sei o que você pensa. Claro, na maioria dos irmãos, né, entre nós, a gente sabe que não é bem assim. Mas e as pessoas que não conhecem a sã doutrina? E as pessoas que vivem envolvidos com o mundo religioso? Olha, nós temos aí, na sua maioria, as pessoas que são envolvidas com alguma religião, eles, embora muitos, né, não creiam dessa forma, né, que salvo para sempre, existe sempre alguma discrepância que até contradiz os ensinos dos apóstolos, né? Vamos lá então. A irmã Noemi já chegou, já está por aqui. Graça e paz de Cristo todos os amados e amados irmãos que estão acompanhando o programa Abra Sua Bíblia. Amém. Então, para você que está acompanhando aqui pelo nosso Facebook, né, pela fanpage, quero convidar você para estar aí compartilhando também. Quero mandar um bom dia
para Ivonete, né? Nos acompanhando também, Ivonete Dias, ligadinho conosco pelo Instagram. Bom dia para todos vocês. O texto que nós estamos lendo hoje é Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 20, tá, mesmo? Então, para quem quiser acompanhar, para quem quiser comentar, entra por aí, tá bom? Então, outra coisa que a gente precisa logo de cara ir dizendo, né? Vamos dizer assim, Tiago, capítulo 5, os versículos 19 e 20, são apenas um exemplo do grande número de passagens bíblicas que negam essa abordagem majoritária sobre salvo, sempre salvo, né? A gente já tem aqui em Tiago essa declaração. Então, se alguém se afastar, se alguém se desviar, então nós temos o compromisso, a responsabilidade, né, a instrução, o mandamento para irmos atrás dessas pessoas e à medida que elas derem atenção para a palavra de Deus, reconduzi-las. Esse processo se dá através do arrependimento, né? A gente sabe, né? Então, Tiago capítulo 5, ele já dá para nós esse direcionamento, né? Já dá esse embasamento para a gente repudiar essa doutrina que traz essa ideia de que a pessoa não perde a salvação. Então, quando os cristãos, né, se afastam, temos a responsabilidade de tentar restaurá-los. E essa passagem descreve o grande valor dessa restauração. Então, eu já tive experiência, né, de irmãos que não queriam que a gente fosse atrás dos afastados da igreja, né? Claro, nós temos muitas pessoas que se afastaram da igreja, já foram encorajados, já foram visitados e tudo mais, e não querem nada com Cristo, com sua palavra, e não pensam em voltar. Então não adianta ficar jogando o tempo todo as pérolas aos porcos, né? Mas tem pessoas que se afastam, meu irmão, às vezes por fraqueza, às vezes por situação de adversidade, não é exatamente por conta de um pecado, mas a situação levou ela aquele esmorecimento, né? Aquela fraqueza. E aí quando a gente chega lá com a pessoa, leva uma palavra de ânimo, por mais que a pessoa esteja envolvida com alguma coisa indevida, ela retorna. E o que nos anima, né? O que nos anima a essa prática? Bom, a gente sabe que uma coisa que sempre nos anima e muito, né, é a questão do nosso compromisso, nosso comprometimento com Deus, com a sua graça maravilhosa e tudo mais. Então, e essas coisas nos animam e nos encorajam, né, a tomarmos essa decisão pelos nossos amados, né, e buscar, ir atrás, assim. Então, tendo em vista, né, que a gente já tem esse entendimento que nos promove uma atitude compassiva, então a gente parte daí, né, para trabalhar, para servir, para estar vendo, olhando, para estar se alegrando com a restauração daqueles que se encontram de forma enfraquecidos, distanciados e afastados da graça e da salvação da sua alma. Então a gente é encorajado por meio desse conhecimento que a gente já tem dessa graça de Deus, né? Eu gostaria de expor um pouco sobre isso, e a realidade de que um cristão pode abandonar a verdade e cair da graça é real, sabe, irmãos? É real. A gente tem, às vezes, falado muito aqui com relação a congregações, com relação à igreja de um modo geral. A gente tem falado muito isso aqui, criticado e tudo isso é necessário, eu creio, tudo isso é necessário. Mas também precisamos olhar a nível
individual, né? Nossos irmãos, aqueles irmãos da nossa congregação, né? Às vezes o irmão vai à reunião, seja ela no meio da semana ou no domingo, esperando receber uma palavra, um ombro amigo, um ouvido disposto a escutar. E aí ele termina não encontrando isso, né? E aí ele pode também desanimar. Então essa realidade, né, do afastamento é real, é real. A frase, irmão, se algum de vós, né, que Tiago nos traz aqui, ela já indica, né, que aqui o afastamento é de um cristão, né? Se algum de vós, né? Não está falando das pessoas que não conhecem Jesus. Estamos falando algum de nós, algum dos irmãos, né? Essa é a ideia que temos aqui. Então, aqui nós já temos um indicativo que está falando de pessoas da nossa comunidade, né? Da sua comunidade, da minha comunidade. Pessoas que vêm a se afastar. E aí, a outra frase que nós tem é: se algum de vós se desviou, né? Desviou. Então, desviou. A pessoa está indo aqui, né, no caminho direitinho. Aí, quando chega na frente, ele desvia, né? E a gente sabe que os desvios, eles são muito perigosos, né? As pessoas podem desviar de várias maneiras, né? Pode desviar de várias maneiras. E eu quero encorajar você a pensar sobre isso, gente. Não é fácil, viu? Não é fácil, mas é o desafio de todos nós, né? Todo dia levantar e continuar com esse desejo, com essa vontade, com esse ânimo para seguir Jesus. Agora, nada adianta se nós tivermos esse ânimo, esse desejo, mas se não alimentar esse desejo, né? Essa vontade, se não nos fortalecer nesse desejo, nessa vontade. Como é que a gente faz isso? É leitura, irmão, leitura. Muitas vezes a gente não negligencia só a leitura, a gente negligencia também as orações. E sabe uma coisa? Quando a gente está passando por dificuldade, a primeira coisa que se aproxima da gente é o desânimo. Para ler, para orar, para estar com os irmãos. Então, essas coisas, meus irmãos, são inerentes, né, da igreja, dos cristãos, de nós. Né? Só quem vai passar por essas coisas são aqueles que estão remando contra, né? Tiago aqui, então, ele vai instruir os seus leitores, né, a fazer com que esses afastados, desviados, voltem, né, a comunhão, voltem à verdade, volte o relacionamento com Cristo, né, e com a sua igreja. Então, Tiago, ele vai encorajar cada um de nós nesse processo. Eu quero só deixar uma ênfase aqui, no sentido de que nós temos que ir atrás, mas é importante que a gente tenha o feedback, né, dessa pessoa, de que ela quer realmente essa ajuda para voltar, né? Porque se você está indo, né, atrás de pessoas que não querem, então alguma coisa errada não está certa. Então não fique gastando seus esforços físicos, emocionais, espirituais, financeiros por alguém que não tem interesse, seja ele da igreja ou não. Então não se desgaste. Não se desgaste, né, indo atrás desse tipo de pessoas, porque na verdade no final você vai ter frustração, vai ter decepção e não vai alcançar o objetivo. Por quê? Porque aquela pessoa está deliberadamente decidida a não mudar, a não voltar,
ela está decidida a permanecer naquele estado que ela, por si, né, escolheu. Então, a gente também tem que ter sabedoria de como lidar com essas coisas, né? Não é fácil, né? É uma situação bem complicada, mas a gente ora a Deus, a gente se instrui, a gente conversa com pessoas mais experientes e tomamos, assim, as decisões, né, com relação a todos os assuntos, principalmente esses assuntos que diz respeito a algo tão importante, que é o restaurar daqueles que se afastaram, né? Então, o Novo Testamento, né, ele afirma em várias passagens sobre a questão da possibilidade da apostasia, de pessoas se afastarem, de pessoas apostatar da fé. Muitos textos, né, nos ajudam a pensar sobre isso. E eu quero trazer aqui alguns para nós estarmos meditando. Eu vou trazer aqui na sequência. Primeiro é 1 Coríntios. Vou marcar aqui, Tiago. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios. Aqui. 1 Coríntios 9. Abri aqui a minha Bíblia. 9, versículo 27, que a palavra de Deus ela diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A gente percebe aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele não se coloca como um super-homem, ele não se coloca como um super-cristão, ele não se considera como maior nem melhor do que ninguém, mas ele coloca ele mesmo como alguém, né, que está sujeito. Mas o que é que ele faz, irmão? O que é que ele faz? A gente vê aqui que ele não se conforma com isso, pelo contrário. Ele diz: eu faço um sacrifício, né? Eu me esforço, eu me esmurro, vamos dizer assim, né? Claro, nós não estamos falando que Paulo ficava feito um doido se esmurrando, mas é a forma como ele lidava com seus impulsos, com as suas vontades, e ele sacrificava as suas vontades, os seus desejos, em função do reconhecimento que ele tinha que ele poderia perder a salvação, que ele poderia cair da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz: eu faço aqui a minha parte, né? Agora, quando você olha aqui mais na frente, em Gálatas, no capítulo 5, e no versículo 4, ele vai dizer: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. Ou seja, aqui ele está mostrando um quadro de alguém que se afastou de Cristo porque está se apoiando na lei. A lei aqui é a lei mosaica, né? A lei de Moisés. Então as pessoas estão se agarrando a essa lei, achando que se praticar aquilo que está na lei, elas vão ser salvas, né? Vão ser salvas, e aí você percebe que eles estão simplesmente se afastando. Porque qualquer um que se justifica a sua fé e as suas ações por meio da lei de Moisés, está nada mais nada menos que se afastando de Cristo, e da graça decaíste, desviou da verdade. Isso que está dado aí, né? Então, se desviou da verdade. Então, é preciso que alguém o reconduza para a sanidade, né? Conduza para a verdade. Então, esse é a responsabilidade
nossa, né? Nossa, como cristãos. E sabe, irmão, isso é um trabalho que é um bocado desgastante, sabe? É um trabalho cansativo, mas é um trabalho que nos identifica muito com Jesus. Jesus saiu lá do lugar dele e veio a esse mundo exatamente para nos reconduzir a Deus, né? Reconduzir a Deus. E muitos de nós ainda criam a resistência e outros nem aceitam, né? Nem aceitam, não querem ser reconduzidos, não querem voltar a Cristo. Olha, é verdade que muitos de nós se encontram realmente nessa situação, né? E eu vou dizer para você, quando eu digo muitos de nós se encontram nessa situação, é porque muitos de nós se encontram nessa situação mesmo. Ô, irmão Valdizão, explica mais isso aí. Eu vou dizer para você. Olha, nós temos aqui o exemplo que serve muito bem para nós, irmãos. Nós temos aqui o exemplo dos irmãos, muitos irmãos no início, muitos judeus de modo geral, eles estavam, né? Eles estavam ali se vangloriando porque eles estavam buscando praticar a lei de Moisés. Então eles achavam que pelo que eles estavam fazendo ali, eles estavam imunes, né? Eles estavam imunes de obedecer a Cristo. Eles estavam imunes de se submeter ao Evangelho, né? Então, estavam tão ocupados, né, e preocupados, envolvidos aí com a questão relativa, né, relativa à prática, à obediência da lei, que eles não se davam conta, né, de que esse envolvimento, essa dedicação com a lei, os afastava, né, da graça de Deus, né? Aí eu estou falando isso para dizer que muitas vezes, hoje em dia, na igreja, a gente vê irmãos, né, muito envolvidos com serviços da igreja. E faz uma coisa, e faz outra, e dá estudo. Mas essas dedicações, esses envolvimentos, essas rotinas de serviço não pode nos dar o suporte para dizer que nós podemos confiar, nós podemos descansar pelo fato de estarmos praticando essas obras. De jeito nenhum. Porque nenhuma coisa que a gente faz dá para nós algum privilégio diante de Deus ao ponto de garantir a nossa salvação. Então, a gente começa, né, a partir daí, a ver que, por exemplo, a gente se envolve tanto com os serviços da igreja, casos já testificado, né? Muitos irmãos se envolvem tanto com o serviço da igreja que às vezes mesmo esquece da família, esquece, né, de fazer desenvolver seus momentos espirituais, né, com relação até mesmo à própria leitura, o estudo da palavra, estar meditando na palavra, como, por exemplo, né, isso que a gente está fazendo aqui agora. Estamos lendo, né, a palavra de Deus, estamos procurando, né, extrair dela uma orientação, né? E o que a gente está vendo sobre orientação é que, no caso, o desvio, ele é algo que pode acontecer com cada um de nós e que todos nós precisamos estar dispostos a contribuir para que essas coisas não, né, nos levem totalmente à destruição. Olha, aqui no capítulo 6 de
de Hebreus, por exemplo, um texto que nós já conhecemos, né, já falamos muitas vezes sobre ele, o texto de Hebreus capítulo 6, versículos 4 ao 6, ele diz assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Bom, o texto, a gente abre esse texto e ele parece nos dizer o contrário do que Tiago falou, né? Tiago disse que a gente tinha que ir lá, né? Aí você encontra um texto como esse, né? O que fazer? Gente, olha, Tiago, ele está falando para a gente ir atrás e restaurar os irmãos afastados. E aí é importante a gente pensar que esses irmãos, eles vão atender o nosso convite e vão nos ouvir. E é nesse ouvir que há possibilidade de a gente reconduzi-los, né? Reconduzi-los a Cristo, né? Então, aí nós chegamos em Hebreus e encontramos um relato sobre pessoas a quem ele disse que eram pessoas que já deveriam estar em outro patamar, e não estavam, né? Então é preciso, né? É preciso que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente tem tipo diferente de pessoas. Nós temos pessoas que estão na igreja, que eles se afastam e a gente consegue conversar. E tem pessoas que se afastam da igreja até por uma atitude, às vezes, sei lá, de rebeldia, né, vamos dizer assim, e você tenta conversar e não quer conversar, né? Não vai. É um caso pensado, né? É um tipo de situação que beira aquele homem ou aquela mulher que adultera, né? Tá convivendo com o seu novo parceiro, vamos dizer assim, e você quer falar e a pessoa não quer ouvir. Então, são situações que se trata de pessoas que não estão, vamos dizer assim, em condições, né? Em condições de ser restauradas. Por quê? Porque elas não querem. Aí o que é que torna impossível? É porque para Deus é impossível? Não, se torna impossível porque o sujeito não vai querer ouvir. Ele sabe, ele tem conhecimento das Escrituras, mas ele não vai querer lhe ouvir, não vai querer lhe dar atenção. E aí tem o apóstolo, né, o escritor inspirado, vai deixar um exemplo para a gente pensar que a pessoa pode tomar uma decisão deliberada na sua vida. Ele vai pensar, vai decidir, e aquela decisão dele é a decisão dele, que ninguém vai mudar, né? É tipo, por exemplo, a pessoa que decide que não vai mais aos cultos, né? Nos últimos anos, esse movimento de cultuar em casa tem ganhado muita força no meio da igreja, né? Muita força. Eu, particularmente, me reúno em casa, mas eu tenho deixado bem claro aqui com relação ao porquê, né? E se os irmãos, algum irmão está morando em alguma cidade onde não tem congregação, eu digo, se reúna em casa. Se reúne em casa. Então, passa por aí. Então, se reúne em casa. Às vezes a gente tem relatos de irmãos que vão
para algum lugar, alguma cidade onde não tem igreja, aí eles pegam e vão se reunir nas denominações. Gente, isso é de última, né? Mas assim, vamos lá. A gente tem aqui o texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 ao 30, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, isso é depois que ele fala, ele exorta os irmãos a participar, a estarem nas reuniões da igreja, né? E aí ele vai dizer: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E aí nesse caso ele coloca essa questão de não ir, né, de decidir não cultuar, não estar com os irmãos, ele já coloca como pecado, né? Então é pecado deixar de cultuar. E é um pecado que ele diz, é um pecado que a pessoa decide, né, por si só, né? Delibera, né? Essa é a decisão que a pessoa toma, né? Ele vai dizer que não resta sacrifício pelo pecado, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, né? Então, aí você vê que aquela maldição que era para os infiéis recai sobre os fiéis infiéis. Os fiéis infiéis, né? Então a pessoa incorre, né, nessa condenação, né, em função da sua decisão da não observação, né, da instrução bíblica, né? Então ele vai dizer no versículo 28, né? Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí a misericórdia, né, ela já foge, né? A misericórdia já se afasta e tudo mais. Aí ele vai dizer, no tempo de Moisés, se uma pessoa fizesse alguma coisa e fosse acusado, né, por 2 ou 3 testemunhas, bom, seria morto, né? Ele, sem misericórdia, morre pelo depoimento de outras testemunhas. Ele vai dizer assim, ó: de quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, você vê que aqui nós saímos daquele patamar, né, do nível dos homens e passamos para um patamar mais elevado, né, de juízo, né, de juízo. Aqui poderemos pensar uma pessoa que deliberadamente, né, decide se afastar das reuniões da igreja, deixar de cultuar com os irmãos, ela incorre em 2 agravos, né? Primeiro, a questão da morte espiritual, e como Jesus ele vai falar ali em Marcos 10, né? Mateus 10, né? Quando ele vai estar enviando a missão, né? A grande comissão ali, e está instruindo os seus discípulos, ele vai dizer que Deus, além de matar o corpo, pode mandar a alma para o inferno. Então nós estamos olhando aqui de uma perspectiva acima, né, do julgamento dos homens. Ou seja, lá em Moisés, se os homens fizessem alguma coisa errada e tivesse testemunha e viesse e acusasse, as pessoas eram dignas de morte. Aí ele vai dizer que de quanto mais severo o castigo, é aquele que se afasta de Cristo, né? Então nós estamos lidando com uma situação hoje que eu volto a dizer, a impressão que eu tenho é que a gente não compreende muito bem a questão da nossa própria salvação. A gente banaliza a salvação, a gente quase terceiriza a nossa salvação. E por que acontece isso? Eu penso que tem muito a ver com como nós temos aqui 2 exemplos, né?
ou pela falta de conhecimento, ou então pela nossa rebeldia. E aí a gente abre mão da palavra de Deus, da instrução de Deus, e às vezes seguimos a instrução de outro, né? Às vezes seguimos a instrução do homem. Como, por exemplo, dentro da própria igreja hoje, a gente tem visto acontecer nos anos 90, final dos anos 90, por aí, final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos um movimento lá em Fortaleza que saíram, afastaram-se da igreja um grupo grande de jovens e tudo mais, e começaram uma igreja lá, uma denominação lá. Então, aqui nós estamos lidando com a situação que é algo que acontece e pode estar acontecendo, inclusive, dentro da sua congregação. Pessoas se levantarem contra a palavra de Deus e aí formar aqueles grupos, provocar uma divisão. É um inferno um negócio desse. Mas voltando aqui para essa questão da reconciliação, é preciso que a gente volte aqui, saia dos exemplos, continue lendo aqui no versículo 30, que diz, Ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então nós sabemos que tem as pessoas que se afastam. Então nós temos o quê? Nós temos que ajudar essas pessoas a retornarem. Mas também tem aquela questão que se a pessoa se afasta e a gente não faz nossa parte, nós também incorremos no mesmo erro. Então nós também estamos nos habilitando para sermos julgados, né? Anete disse, bom dia, Valdizan. Jesus abençoe grandemente o Senhor e sua família. Amém, Anete. Demorei, mas já estou aqui assistindo o Senhor pelo YouTube. Amém. O Valmir, as duas coisas, pouco conhecimento e rebeldia. No pouco que se conhece, né? Nós poderíamos, claro, rebeldia enquadra muitas coisas, né, Valmir? Mas a gente vê também explicitamente que o homem, ele pode... meu óculos quebrou, a perna soltou e eu tenho que ir lá na ótica e colocar a outra perna, né? Caiu o parafuso e eu perdi o parafuso. Então, nós precisamos talvez fazer um desdobramento, né? Precisamos fazer um desdobramento maior dessa questão. Porque o próprio texto vai dizer que o homem, às vezes, ele desenvolve um interesse, né? E nós estamos falando de homens que estão na comunidade. O apóstolo Paulo já falou isso lá em Atos 20, né? Desenvolve um espírito de corrupção, né? De avareza, de idolatria. E esse espírito vai promover para ele um desejo de se beneficiar da situação. E aí ele vai trabalhar para, se possível for, afastar o máximo de pessoas possível da verdade, para que essas pessoas possam seguir a mentira dele e, em contrapartida, ele ser beneficiado, inclusive, financeiramente. Então, o apóstolo Paulo vai falar isso aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, né, que os homens desenvolvem um amor pelo dinheiro ao ponto de fazer toda essa desgraça no meio da igreja. Então, nós estamos falando da deliberação que nós fazemos. Então, o que é o pecado que não há expectativa? Esses são os pecados que nós calculamos, planejamos e executamos. Um dos pecados que encaixa perfeitamente nisso é a questão do próprio adultério, né? As relações sexuais fora do casamento. Ninguém, de repente, caiu lá e aconteceu. Não, a pessoa planeja, porque a pessoa conhece outra pessoa, a pessoa conversa, a pessoa vai desenvolvendo o relacionamento, não é uma coisa da noite para o dia. Então, essa questão, eu penso que o adultério é um dos pecados mais demoníacos, né? Mais
eu não sei se demoníaco seria a palavra, eu não quero jogar a culpa no diabo, sabe? Eu acho que esse é um pecado mesmo do ser humano. Eu acho que o diabo não se mete nisso, não. Eu não sei, sabe? Eu fico em dúvida. É porque tem muita coisa que a gente atribui pro diabo, mas o diabo não faz muita coisa, não. Quem faz é a gente mesmo. Essa nossa natureza caída que nos empurra nessa direção, né? Então, adultério... Gente, é tão ceboso falar de adultério. Espero que Deus me dê força e sabedoria para nunca cair numa desgraça dessa, né? Porque, gente, você trai a pessoa que adultera, o pai de família, né? Ou a mãe de família. Atrai, primeiramente, ele mesmo, né? Deus, a família dele, a esposa, os filhos, as famílias deles, né? A família da esposa, a família do esposo, os amigos. Gente, é uma desgraça, né? Um negócio desse, né? Então, caiu. E esse tipo de pecado, meus irmãos, ele é difícil da gente restaurar a pessoa. Às vezes até acontece, né? Às vezes até acontece da pessoa voltar, para a igreja, sabia? Mas eu tenho visto muitos exemplos assim, que a pessoa até volta para a igreja, mas não se firma. Não se firma. Sabe? É bem complicado isso, né? Eu sinceramente, eu tenho assim uma tristeza muito grande. Quando eu fico sabendo de irmãos que caíram nesse laço. E pior ainda, né? A gente saber que de irmãos que caíram nesse laço e que não querem voltar atrás, né? Que coisa que perturba. Então, aqui nós temos essa questão da deliberação, mas temos também aqui no final o fato de que nós estamos lidando com algo que nos conduz para a condenação dos infiéis, né? Para receber o mesmo prêmio, o mesmo salário, o mesmo castigo. Vamos avançar um pouquinho sobre o tema, né? Nós vamos falar sobre as bênçãos da vida daqueles que se mantêm fiéis, né? Aqueles que se mantêm no caminho da verdade. Podemos voltar aqui com com nossa meditação. Estou aqui acompanhando meu feedback pelo aplicativo da rádio, né? Quem tem a câmera do estúdio, você pode ter esse aplicativo também, tá? Se você quiser. Eu li aqui o comentário da irmã Noemi. Sempre penso que quando a gente atribui ao inimigo a culpa por nosso pecado, estamos dando crédito ou glória para ele. A verdade é que não queremos assumir nossa culpa e queremos culpar alguém. É verdade, verdade. Muitas pessoas jogam a culpa no diabo por covardia, né? Essa é uma atitude covarde, né? Não ter coragem nem de assumir seus erros, eu acho que é algo, sei lá, né? É uma das coisas mais repugnantes, né? Pessoa que faz as coisas erradas e não tem coragem de assumir. Eu tenho que ter hombridade, né? Isso é hombridade, é isso? No tempo do meu pai, nos meus tempos, isso é questão de vergonha, né? O cara tem que ter vergonha, né? Para assumir suas coisas, né? Ter vergonha de fazer as coisas erradas e ter vergonha de negar, né? Também, né? Tem que ter coragem, rapaz. Ter coragem, porque é a única forma de a gente consertar, da gente resolver, é quando a gente assume. Então não adianta ficar escondendo, fingindo, coisa parecida. Então, assume seu problema, seu erro, e aí é mais fácil até das pessoas ajudarem. É mais fácil das pessoas ajudarem. Então, se assim não for, não esquece. Obrigado, irmão Noemi. Bom comentário, viu? Isso mesmo. Vamos voltar aqui sobre as bênçãos da vida no caminho da verdade, né? As bênçãos de se manter fiéis, né? De não... E esse conhecimento dessas bênçãos
nos ajuda a nos manter de pé, né? Então a pessoa quer fazer a vontade de Deus, mas não se dedica, né? Então vamos lá. A primeira coisa que um discípulo de Jesus precisa fazer é aquilo que Jesus falou para os judeus, né? É permanecer na verdade, né? Eles têm que ter a permanência, né? Para que essa verdade possa dar a eles a liberdade que eles precisam, né? Então, versículo 31 e 32 é isso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa permanência na verdade, na palavra, é que nos livra do pecado, ou seja, não só do pecado que a gente já cometeu, mas nos livra de pecar, né? Uma coisa que me chama a atenção, quando a gente lê 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que ele diz, orai sem cessar, né? Então ali nós temos um encorajamento, uma exortação, para a gente estar o tempo todo em comunhão com Deus. Não significa que a gente vai estar todo o tempo de joelho, orando, no canto das praças, sei lá onde é que você ora. Isso não significa que nós vamos estar o tempo todo de olhos fechados, não, mas a nossa conexão cerebral, mental, tem que estar o tempo todo em Deus, e essa é a forma de nós nos manter vigilantes. Lembra de Jesus no Getsêmani com seus apóstolos? Disse, olha, orai, porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, precisamos estar nessa conexão com Deus. Então, a primeira coisa, né? A verdade nos livra do pecado. Segunda coisa, a verdade, ela nos santifica. Não tem outro meio do homem se santificar, para que o homem seja santificado, que não seja por meio da verdade, né? Então, a verdade nos santifica e nos qualifica para o serviço de Deus. João, capítulo 17, e versículo 17, traz essa declaração feita pelo próprio Jesus. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, às vezes, meus irmãos, a gente recebe relatos de irmãos, né, que às vezes até se queixando de outros irmãos, né? Porque, vamos pensar num ambiente mais fechado, o esposo que reclama da esposa, é a esposa que reclama do esposo. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente recebe essas reclamações, o que me parece, o que eu tenho, né, constatado, é que eles estão negligenciando, né, a santificação. Ou um ou outro, os dois, às vezes os dois, estão negligenciando a santificação, e por não priorizar a santificação, eles abrem a porta para as coisas entrarem na vida dela. Até o próprio diabo, né? Entrar na vida da pessoa e fazer aquele salseiro, né? Então, Jesus disse, olha, a verdade santifica vocês. Então, é permanecendo na verdade. Se nós voltarmos um pouquinho, no capítulo 15, ele reiteradas vezes, ele vai dizer, permaneça na palavra. A palavra tem que permanecer em vocês, para que vocês possam estar vencendo. Então, a palavra tem que estar em nós, o tempo todo. Então, a palavra verdadeira, a verdade, ela nos santifica e nos capacita para o serviço do Senhor. Amém? Agora, vamos dizer que a gente tem lido a palavra de Deus, a gente tem conhecido a palavra de Deus, mas o que a gente precisa fazer mais além disso? É preciso, meus irmãos, que a gente obedeça essa palavra. A obediência a essa palavra é que vai fazer com que o processo ele aconteça. O processo de salvação,
o processo de purificação e o processo de santificação. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, e versículo 22, ele diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, não nada de pensar que basta a gente conhecer a palavra de Deus. Não basta. Não basta conhecer. O mais importante, agora que a gente conhece, é obedecer essa palavra. É isso que vai fazer com que nós sejamos purgados, purificados de todo pecado. Essa obediência vai fazer a grande diferença em nossas vidas. Então, a importância que nós devemos dar para o conhecimento deve nos conduzir à prática dele, à obediência. Então, o abandono da verdade tira de nós todos esses benefícios. A liberdade, o livrar-se do pecado, o santificar-se e o capacitar para o serviço do Senhor e a purificação da nossa alma. Então, quando a gente se rebela, abandona a verdade, a gente perde todos esses benefícios. Amém, meus irmãos? Que nós possamos refletir sobre isso. Agora, dito isso, eu também gostaria de falar sobre as terríveis consequências de abandonarmos a verdade, A terrível consequência de abandonarmos a verdade. Amém? Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para refletir sobre essas questões, para pensar sobre isso também. Que Deus nos ajude, nos dê força, nos dê sabedoria e coragem, para continuarmos nessa caminhada sem esmorecer. Eu sei que os desafios que cada um enfrenta é diferente do outro. E são grandes, é verdade, são grandes. Mas é importante nós estarmos pensando, que nós podemos sim alcançar esse benefício de Deus por meio da obediência, à sua palavra. Então, o que nós precisamos fazer? Às vezes é difícil, mas lembra do apóstolo Paulo lá atrás, quando ele disse, eu esmurro o meu corpo? Às vezes, meus irmãos, a gente precisa realmente tomar decisões assim, se necessário for, tomar decisões duras, às vezes, contra nós mesmos, para que possamos alcançar esse objetivo. Muitas vezes vira para nós e diz assim, olha, eu não sei o que fazer. Mas muitas vezes as pessoas, eles sabem o que tem que fazer. Só que eles não estão interessados em fazer. Às vezes a coisa para acontecer depende da nossa decisão. E a gente não quer decidir. Então a coisa não vai acontecer e ninguém vai poder nos ajudar, porque depende de nós. Não é uma coisa externa, é uma coisa interna. Às vezes não queremos abrir mão de alguma coisa, algum pecado, e aí a gente começa a querer culpar os outros. Não façam isso. Vamos assumir, vamos abraçar, vamos lutar e vamos superar isso. Então, quais são as terríveis consequências? Primeiro, o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 22 e 23, ele vai dizer que o abandono é pior se desviar, como é que ele? Pedro apontou que é pior se desviar da verdade do que nunca tê-la conhecido. É melhor, no caso aqui, que a gente pode entender
que uma vez que a pessoa conhece a palavra de Deus, meu irmão, a situação da vida dele fica totalmente diferente, né? É melhor não ter conhecido do que conhecer e fazer esse tipo de coisa. Capítulo 2, versículo 22 e 23, é isso? Não, 20 e 21 e 22. Ele diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem, né? Olha, a pessoa teve o conhecimento, mas aí ele se deixou, né? Ele que se deixou. Se deixarem, né? Depois de terem o conhecimento, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Olha que situação dramática aqui, né? No versículo 21 ele vai dizer: pois melhor lhes fora nunca teres conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E aí ele vai dar esse exemplo, né? Diz assim: olha, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, é uma situação assim. Então, o apóstolo Pedro, ele vai dizer: olha, melhor é não ter conhecido, mas se conheceu, meu amado, agora é o patamar de julgamento, o patamar agora é diferente. Aqui na sequência, nós temos essa questão que a apostasia, ela tem um presente sombrio e um futuro ainda mais sombrio. Quando nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31, a gente vê que as pessoas, elas estão vivendo uma vida ativa na comunidade, estão servindo, estão fazendo a obra do Senhor, estão edificando os irmãos, e de repente, um dia ou outro, a pessoa começa a esmorecer, começa a baixar, né, a sua vista, começa a olhar na horizontal, começa a enxergar os homens, começa a ver problema, defeito, ou nem tem, mas começa a ver, e se decepciona com os homens e atribui essa decepção a Deus, e aí passa a não mais querer estar com aquele grupo de irmãos e decide por abandonar as reuniões, né? E aí a gente já tem que excluir aquele grupo que decidiu não reunir lá e reunir em casa. Aqui nós estamos falando de um grupo que desistiu de se reunir, mas não foi reunir em casa, não foi por isso. É porque não quer mais reunir, não quer misturar, não quer, sabe? Então nós estamos falando esse texto está falando exatamente para esse grupo. Embora a gente use esse texto para falar sobre irmãos que decidem se reunir em casa, esse texto não está falando exatamente disso. Mas está falando de todo e qualquer irmão que deliberadamente decida não estar participando das reuniões. Até aquelas questões de participar esporadicamente, né? Isso aqui pode ser considerado dentro desse contexto de Hebreus também. Mas aí, o que nós precisamos pensar, né? Vamos seguir nossa reflexão. Porque Tiago, versículo 19 e 20, ele diz que o resultado do desvio da verdade é a morte. Então, quando alguém se arrepende e volta, ele salva a vida dele. Salva a vida dele. Então, essas verdades, elas não devem ser esquecidas, irmão, nem omitidas. Se nós tivermos a oportunidade de praticarmos, se tiver que falar essas coisas para as pessoas, falemos. Os pregadores, preguem sobre isso também. Ensinem a igreja a que nós precisamos manter uma fidelidade constante. Não é uma fidelidade casual, circunstancial, não, é constante, né? Outra coisa interessante que a gente precisa falar para fechar esse assunto de respeito às bênçãos advindas em função de trazermos de volta alguém que se afastou. Você já teve essa experiência, irmão, de conduzir alguém de volta para a comunhão? Você já teve essa experiência de
sentir, né? De ver alegria, às vezes ver também, né? A gente termina vendo, né? Irmãos espantados, né? Irmãos estão ali, de repente chega aquela pessoa e eles se espantam, né? De ver aquela pessoa de volta. Tem uns que até não querem, né? Não aceitam muito bem a pessoa. Quando a pessoa volta para a comunhão, tem todo um trabalho ainda a ser feito, né? Que agora ele voltou, mas temos que acomodar aquele irmão de volta no grupo. E às vezes tem irmão que não quer. Lembra do filho pródigo, né? Quando volta para casa, aí o filho mais velho que está em casa, né? Debanda, né? O cara não quer saber, né? Às vezes acontece isso dentro da própria igreja, né? Então, para a gente não ficar espantado com as coisas que acontecem, isso nada é extraordinário, né? Tudo faz parte. Agora, voltou, vamos trabalhar, ajudar, encorajar, encaixar ele ali, envolver na vida da igreja, né? E assim por diante. Então, aqui nós temos essas bênçãos, né? Falando sobre a cultura, muitas vezes, né? Que a gente tem vivido nesse mundo moderno, que a gente tem vivido, às vezes eles abrem mão da disciplina, da correção, e a própria igreja ela termina indo nessa direção também. Então a igreja ela passa a ser um lugar que não tem passa um lugar, né? Passa a ser uma instituição também sem disciplina, sem correção, fica meio aleatório o negócio, porque no mundo que a gente vive, para você ter uma ideia, os pais não podem corrigir os filhos, não podem ser mais severo com os filhos, porque isso pode dar processo, pode dar cadeia, pode dar várias coisas, né? Então, a sociedade que nós vivemos hoje, eles abominam, né, a questão da correção. Agora, não é o caso dos cristãos, né? Os cristãos que se desviaram, eles precisam ser tratados, às vezes precisam ser corrigidos, precisam ser, precisam ser tratados. Comentário do irmão Severo, a lei de bom dia, que Deus e seu Filho Jesus nos conduza no caminho da verdade. Amém. Para isso deixou a sua palavra, né? E a gente, quando tem amor por essa palavra, a gente se dedica, a gente se empenha, a gente se torna, né, mais parecidos com Deus, né, através da obediência a essa palavra. Então, o que nós temos mais, irmãos, aqui, para pensar sobre as bênçãos da volta do homem perdido. Então, Paulo, ele exorta aqueles que eram espiritualmente fortes, né, a restaurar em espírito de mansidão alguém que havia sido vencido pelo pecado. Então, se alguém cair, ajuda e carrega a carga um dos outros, mas é preciso corrigir, irmão. Não dá para ser compassivo, né, com o pecado. Não dá para passar a mão na cabeça de ninguém. Traz para consertar, para colocar em ordem. A compaixão exige que arrebatemos essas pessoas do inferno. Judas, versículo 22 e 23, diz o seguinte: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, a disciplina, a correção segue juntos, mas esse espírito de luta, de busca, de restaurar, de salvar o pecador, precisa predominar, né? Predominar. A restauração do perdido salva a sua alma do inferno, irmão. Tiago vai dizer isso aqui no capítulo 5 e no versículo 20. Ele diz: olha, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, do seu caminho errado, olha só o que acontece, salvará a morte, da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, o arrependimento, ele vai promover
Lembra que o texto começa com confissão? Então você conversa com a pessoa confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado, volta para a comunhão, para a congregação, e aí o arrependimento vai dar vai dar a condição para que aquela pessoa ela seja abençoada com o perdão de Deus e com o restaurar da vida. Então ele livrou a alma dele do inferno e agora ele está no céu. Vamos concluir então esse assunto colocando alguns pontos, né? Então, a obediência ao evangelho dá vida aos mortos que estão, mesmo vivos, estão mortos. E aí vem aquela questão, amados, para você que ainda não conhece a palavra de Deus, para você que ainda não tomou a sua decisão por Cristo, pelo seu evangelho, é importante a gente pensar que nós somos pessoas muito materialistas. A gente tem que entender que esse corpo que nós temos é a morada do espírito, da alma. E essa alma que a gente tem, ela está desconectada de Deus. Então ela tem um prazo de validade e logo que chegar esse prazo de validade, esse corpo ele será enterrado e a alma ela volta para Deus. Então Deus dá o destino. Quando a alma está conectada com Deus, ou seja, por meio de Jesus, a alma se conecta com Deus. Então, se ela estiver conectada com Deus, então ela ganhou vida. É como você tem uma lâmpada, por exemplo, a lâmpada aqui está apagada, né? Então, essa lâmpada, ela está no lugar, aparentemente está tudo bem, mas ela não está servindo para nada. Porque ela só tem utilidade se ela estiver acesa. E para ela acender, ela tem que ter energia. Então, ela dá vida. Então, nós a mesma coisa. Para nós ter vida, nós temos que estar conectados com Deus. Então, quando nós nos conectamos com Deus por meio de Jesus, nós somos vivificados. E aí, essa alma que era uma alma que estava fadada a ir para o inferno, agora ela vai habitar no céu com o Senhor. Se esse é o seu desejo, que você, meu irmão, minha irmã, possa estar nos procurando, se necessário for, e nós certamente iremos lhe ajudar a tomar essa decisão, a seguir essa direção e a receber essa bênção na sua vida, né? Segundo lugar que eu quero deixar para os irmãos também, né? A má orientação da verdade anula a bênção. E eu vou ler esse texto em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 20, para que você possa guardar muito bem no seu coração. 2 Pedro 2,20, ele diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixarem-se enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Então, o que é o enredamento, né? Então, nós estamos falando de alguém que chega com ensinos falsos, com doutrinas falsas. E aí a pessoa vai junto. É isso. Se deixou enredar, se deixou convencer por aquele ensino, então a pessoa está caindo da graça, está incorrendo na perda da bênção, na perda da bênção. As pessoas orientam mal as pessoas, estão seguindo mensagem muitas vezes agradável, mas que não tem conexão com a palavra de Deus, não tem compromisso, não tem relação. Então as pessoas estão perdendo essa bênção em função dos ensinamentos errados. E aí você pode colocar o mundo religioso, que a gente sempre crava o mundo religioso, mas eu penso que principalmente tem que pensar na igreja, o que nós estamos aprendendo e o que nós estamos ensinando. Então o ensino falso vai nos levar para um caminho não bom, Então pensa sobre isso, Ao contrário do que diz a nossa cultura, corrigir a pessoa perdida não é algo a ser condenado, não. Se a pessoa está fazendo a coisa errada, nós temos que chegar junto, Temos que chegar junto. Então é preciso, meus amados, ter coragem para abraçar esses ensinamentos e para torná-los algo de fato real nas nossas vidas. Por último, restaurar os perdidos.
é uma das coisas mais compassivas que os cristãos podem fazer. Compassivo, né? Aquela questão que hoje nós temos uma palavra, né, no mundo, que é a palavra empatizar, que ela tem a tendência de substituir a palavra compaixão. Compaixão, né, nós nos sentir na pele do outro, né, sentir a dor do outro, né? Compaixão e misericórdia são virtudes religiosas, vamos dizer assim, dos cristãos, que são qualidades divinas, né, que são nos concedidas. Deus se compadece do seu povo, Deus tem misericórdia do seu povo. Então, misericórdia, ela vai dizer que nós devemos dar para as pessoas aquilo que elas precisam, né? Então, a misericórdia. Então, a misericórdia, ela é aquela questão de eu sentir, né? Eu sentir a dor do outro. Então, misericórdia, né? É dor do coração. Então, é sentir a dor da outra pessoa, né? Se colocar no lugar de fato, né? E assim atender essa demanda, né? Ajudar, solucionar, sei lá, coisa assim. Então, eu quero convidar cada um dos irmãos, né, a meditar sobre essas coisas. Hoje, nós falamos sobre essa questão que somos salvos, né? E amanhã nós vamos trazer outro tema. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui já para mostrar para os irmãos. Deixa eu olhar aqui o que eu já tenho aqui. Então, salvo da morte foi a primeira parte que nós falamos. E amanhã a gente pode falar sobre o problema da divisão. Me lembre então para amanhã estar falando sobre essa questão, problema da divisão. E trazermos à luz da Bíblia, né, alguma coisa que nos ajude a entender, né, e a evitar esse tipo de situação no meio da igreja. Amém? Se referindo à lâmpada, né, nós só somos lâmpadas acesas se estamos conectados com Deus e Jesus. Aí somos luz. Amém. Deus abençoe. Isso mesmo, irmão Severo. Gente, amanhã, se o Senhor permitir, estarei de volta aqui às 9 da manhã, né, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus, compartilhando com os irmãos essa bênção e procurando de todas as formas e com todas minhas forças e entendimento promover a saúde espiritual minha e nossa, né? Deus nos abençoe. Um abraço para todos e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui outra vez. Tchau. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.